Hoje recebendo o empresário Flávio Rocha. Aliás, você pode interagir no nosso Twitter. A hashtag é Flávio Rocha na Jovem Pan. Então, Flávio, como vai? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Tiago, bom dia, Denise, Vera, Joseval, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. Bom, ontem o candidato Celso Russomano, ele vai se candidatar à reeleição na Câmara, anunciou o apoio ao ex-prefeito João Dória. O senhor não teme que isso possa se repetir no cenário nacional? Aliás, o senhor vem sendo cotado ou sondado até mesmo para ser vice de Geraldo Alckmin. A candidatura do senhor vai até o fim? Sem dúvida, não saí da minha empresa no melhor momento da minha vida profissional para ser protagonista. Inclusive a decisão do meu amigo João Dória, que também era um empresário, que estava também no melhor momento da sua empresa, da sua carreira, eu acho que foi inspirador para essa decisão que eu posso dizer sem medo de errar que foi a mais difícil da minha vida. Eu acho que esse é um movimento que tanto o João quanto eu espero motivar, inspirar, porque eu acho que existe um papel a ser cumprido por quem sabe gerar emprego, por quem entende de gestão e porque aprendeu, por força da iniciativa privada, que o sucesso se constrói atendendo o destinatário final do usuário, não as corporações que se apropriaram do Estado. Eu acho que esse é um grande ensinamento que a iniciativa privada leva ao Estado. Nós estamos vendo projetos de 35 partidos, da extrema esquerda à extrema direita, e todos têm um ponto em comum. É a velha política que se habituou a ganhar a eleição atendendo os 2% que se apropriaram do Estado em benefício dos seus privilégios. O ensinamento que nós levamos da vida pública é que o sucesso, prosperidade se constrói atendendo ao usuário final, aos 98% da população que suam a camisa, que produzem, que puxam a carruagem, e não os que se apropriaram do Estado para manter os seus privilégios. Agora, Flávio, o desafio de se conseguir ser conhecido em todo o país e garantir o apoio da população é muito mais difícil do que o desafio de você ficar conhecido no município de São Paulo, como é o caso de João Dória, né? E ele tinha mídias, TV. Você acha que há tempo suficiente para se chegar a esse conhecimento todo da população em todo o país, garantir mesmo uma adesão maior à sua candidatura? Sem dúvida, Denise. Inclusive, um estudo recente publicado no jornal mostra que nós estamos correndo atrás do prejuízo, estamos com a maior quilometragem entre os candidatos. Anteontem em Porto Alegre foi a 38ª escala, que nos coloca como recordistas de quilometragem, e o histórico nos anima muito. O que a gente sabe, o que a gente percebe é que há uma demanda por novo, há uma demanda pelo perfil que eu represento, uma demanda por quem entende de gestão, por quem tem ficha limpa e por quem entra na política por pura abnegação. Eu não tenho dúvida que o momento da tecnologia, das mídias sociais é outro, e não faltam históricos recentes de candidatos com o mesmo histórico que eu. Eu acho que o grande ativo é rejeição zero, é ficha limpa e é capacidade de contribuir na gestão. Candidato, o senhor falou bastante da sua empresa na sua primeira intervenção, disse que a deixou no melhor momento dela para concorrer à presidência. Queria primeiro perguntar se é verdade o que corre por aí, que o senhor pretende incluir o nome da empresa, da Riachuelo, no seu nome de campanha, de urna. E em sendo verdade, e o senhor fazendo esse paralelo entre a gestão privada e a pública, eu pergunto, a Riachuelo tem autuação por trabalho escravo em fábricas que fornecem produtos para as lojas. Foi autuada, e o senhor, como presidente, também. Queria que o senhor dissesse como responde a essas acusações e qual é a política da empresa para esse tipo de denúncia, quando ela existe, de trabalho escravo. Vera, nós não temos nenhuma atuação por trabalho escravo, não temos sequer citação. Nós nos orgulhamos muito de sermos a melhor empresa para se trabalhar no varejo, a melhor empresa para se trabalhar na indústria, seguidamente pelo ranking da ONG Great Place to Work. A nossa fábrica de Natal, onde houve esta autuação, que isso é
um assédio que já se estende há praticamente 9 anos, né? Pela visibilidade que nós temos no Estado como maior empregador. Nós somos o 15º maior empregador do Brasil e nos orgulhamos muito do nível de engajamento dos nossos trabalhadores. Se você quiser saber, pergunte a quem trabalha na Riachuelo, pergunte a quem trabalha na Guararapes. As fábricas, por isso que eu falei, fábricas que fornecem para a Riachuelo, foram autuadas em parceria. Que o senhor acolhe, o senhor compra produtos de parceiros que explorariam o trabalho, não foi isso, velho? Porque foi isso mesmo que eu disse. Joseval, pergunte a quem trabalha lá. Nós tivemos uma autuação persecutória, uma atuação totalmente descabida, sem que tenhamos afrontado sequer um artigo da legislação trabalhista. O que acontece é uma discordância ideológica da lei da terceirização, que foi aprovada. Nós represamos durante vários anos o projeto do qual mais me orgulho, que é o Prosertão, que é um projeto de inclusão, é um projeto, eu já vi muitos projetos de grande impacto social, mas nada se compara ao Prosertão, que é a parte da nossa empresa da qual eu mais me orgulho. O Prosertão leva carteiras de trabalho, leva empregos em massa a cidades que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada. Cidades de 5, 10, 15 mil habitantes, onde a produção tinha sido extinta. A população inteira vivendo ou do Bolsa Família ou do Fundo Rural e uma elite de pendurada em cabides de emprego da prefeitura. Chega o Prosertão, é comovente ver pessoas de 40, 45 anos assinarem a sua primeira carteira de trabalho. E a transformação acontece meses depois, Joseval. A rua do comércio se transforma, aquela pequena venda se transforma num mini supermercado, já começa a circular as motos. É uma coisa transformadora que tem amplo apoio de toda a população. Tanto é que quando nós fomos, pelos nossos detratores, atacados, a população veio em nossa defesa. Foi o momento esse momento me mostrou que eu tinha um papel a cumprir na política. Eu imaginava dessa história do nós contra eles, que a humanidade se divide em exploradores e explorados, capital contra trabalho. Ali, naquele 21 de setembro, acho que foi uma data histórica, onde caiu a ficha. Só comentando, Vera, 10 mil trabalhadores de todos os municípios onde existe essa operação vieram espontaneamente em caravana e se colocaram em frente à sede suntuosa de granito e mármore dos nossos detratores, dizendo: pare, deixa a gente trabalhar. Era isso que eles pediam, pediam emprego. Mas não é mais. Candidato, só para insistir, o senhor pretende usar o nome da Riachuelo como sua marca de campanha, nome na urna? Não, essa nota se deveu a uma constatação dos nossas as pesquisas internas que mostraram coisa interessante. Eu sou desconhecido por 94% dos eleitores, mas quando se coloca no questionário Flávio Rocha da Riachuelo, triplica a nossa intenção de voto, que estava em torno de 1,4 e vai para um patamar de um dígito elevado. Mas eu acho que não é necessário isso, porque... Como ficar mais não, mas é isso que ele fala, é uma verdade. A professora Taliba Nogueira, que dava Teoria Geral do Estado aqui na Faculdade de Direito, falou que a cidade brasileira é formada como uma igreja, uma casa pernambucana e uma loja Riachuelo. Mas aí não entraria... Realmente traz alguns atributos muito positivos de um case empresarial de sucesso irrefutável, de um empregador, de uma empresa realmente focada na inclusão, porque a inclusão se dá não só no trabalho, mas se dá na moda. Mas não dá ideia de conflito de interesse se acontecer isso, de estar fazendo propaganda ao mesmo tempo da empresa? Não fica estranho? A minha biografia é indissociável da minha obra empresarial. Eu trabalho na Riachuelo desde 14 anos, eu acho que tem muito a ver. Com certeza, mas eu estou falando na campanha, aparecer no rádio, na TV e vincular o nome a uma empresa. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Apenas é um alento, é um fator que muito me estimula e que me dá a certeza de que nós estamos no caminho certo, ao saber que o que as pessoas hoje não sabem, mas que saberão por ocasião da eleição, que eu tenho algo a ver com essa fantástica obra empresarial e do 15º maior empregador do Brasil, que é a Riachuelo, esses atributos positivos recaem sobre mim, triplicando a minha intenção de voto. Candidato, o senhor se filiou na última hora da janela partidária ao PRB, partido que é comandado e muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor ficou em dúvida sobre qual partido se filiar e chegou a dizer que no Brasil acredita que os partidos têm pouca densidade ideológica, programática, eles próprios, a ponto de serem algo definidor. Sua ligação parece ser maior com o MBL
do que com o PRB, o senhor me corrija se eu estiver errada. Eu queria saber, o senhor não teme que o PRB, por ser assim tão ligado à Igreja Universal, use o seu tempo de TV e o seu fundo partidário para negociar uma aliança e acabe desistindo de lançá-lo para candidato? O senhor tem garantias do seu partido de que será candidato? Vera, eu não sou político, mas se é necessário um partido para se fazer política. Eu fui convidado pelo PRB, com o qual eu tenho total identidade programática. E a sua própria pergunta mostra a pluralidade da nossa campanha. Eu fui lançado associado a um projeto empresarial. Logo depois, até o episódio do Prosertão, a solidariedade dos nossos trabalhadores mostrou que o conflito não é entre capital e trabalho, ou empresário versus o resto do mundo, mas pelo contrário, é quem produz versus quem está em cima da carruagem. Depois veio o apoio do PRB e de setores que estão preocupados com as inversões de valores que acontecem. Eu acho que é onde se dará boa parte do debate político, não só no econômico. Depois veio o apoio do MBL. O senhor é católico, evangélico? Eu sou um cristão evangélico de outra denominação. Certo. Mas o Estado é laico, eu propugno a total independência de valores. Agora, eu acho natural... Mas se o senhor não fosse evangélico, eu até acharia melhor, porque o pau entre os evangélicos é muito grande, o racha entre eles, não é verdade? Sem dúvida. Mas o senhor teme que o partido negocie a sua candidatura e retire a sua legenda, por exemplo, em troca de uma aliança com outro candidato? Eu tenho percorrido o Brasil e tem sido comovente ver o engajamento, o entusiasmo em relação ao projeto presidencial do PRB. Eu acho que o partido tem um total engajamento e, ao invés de ser uma candidatura cruz, ou só uma candidatura balão, né? Está a serviço do crescimento do partido. A nossa candidatura tem sido acolhida com total entusiasmo em vários segmentos, mas no partido este engajamento, esse entusiasmo tem sido total, porque eu concordo realmente que a nossa candidatura engrandece o partido, dá visibilidade ao partido e dá espaço ao nosso ideário. Quanto vai ter de TV, e se o senhor acha que essa eleição é uma eleição mais centrada nas redes sociais do que na própria TV e no rádio? Nós temos um dos maiores tempos de televisão, nós estamos entre os 10, salvo engano, o 8º ponto, mas são 21 deputados, nos equipara a bancada, por exemplo, do DEM, né? Então, mas eu acredito sinceramente que daqui para frente vai acontecer uma convergência das candidaturas afinadas nos principais temas, e nós podemos efetivamente, esse é o nosso propósito, construir um grande arco de alianças de centro que se contrapõe aos dois ameaçadores extremos que a gente está vendo na política. Agora, Flávio, eu queria falar um pouco de economia. Nós tivemos agora a divulgação do PIB do primeiro trimestre, acaba de sair, até surpreendeu, porque veio positivo, crescimento de 0,4%, superou um pouquinho, a agropecuária puxou. A gente eu acho que é importante registrar esse dado, o PIB cresceu 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora já se espera uma queda no segundo trimestre em função de toda essa paralisação que estamos vendo. Os desafios estão colocados. Eu queria saber os pontos principais da sua proposta em relação à gestão da economia para garantir crescimento de longo prazo, com controle de inflação, com recuperação do emprego. Você estava salientando, inclusive, o papel da sua empresa na geração de emprego, nessa questão de recuperação de renda. Então, concretamente, quais seriam os principais pontos? Por exemplo, os impostos. Denise, o meu indicador gerencial é o índice de liberdade econômica. O Brasil não merece, não precisa, não deve estar entre os países mais hostis ao investimento. Nós estamos no ranking de liberdade econômica entre os 30 países que mais hostilizam o investimento. É o cerco asfixiante, burocrático, que nós falamos aí do xiitismo trabalhista, a questão tributária, que realmente é um grande penalizador da atividade empresarial. Então, eu acho que o objetivo primeiro, é colocar o Brasil, e nós podemos fazer isso ao longo do primeiro ano de governo, com as 4 reformas, colocar não entre os 30 piores, mas entre os 30 melhores, os 30 países mais receptivos, mais hospitaleiros ao investimento. É por aí que nós vamos gerar milhões e milhões de empregos. Começa com a reforma da Previdência, porque o ajuste fiscal tem que estar na pauta. A reforma tributária é de maior impacto na competitividade. Nós temos também que manter a reforma trabalhista, que foi a grande conquista do trabalhador.
os 3.700.000 ações trabalhistas seriam anedóticos se não fossem trágicos. É assustador o investidor internacional, quero salientar que existem quase 10 trilhões de investimentos aplicados a juros negativos, procurando alternativas, e veio o Brasil com temor, com desconfiança, pelo fato de nós gerarmos, com um pouco mais de 1% dos trabalhadores do mundo, 80% das ações trabalhistas. Então nós temos que sustentar a reforma trabalhista, que está sob a ameaça ideológica, né? Agora, Flávio, essa é uma visão muito empresarial dessa preocupação em relação a ações trabalhistas. Eu acho que há uma preocupação, inclusive, da população. A população viu com muita cautela a reforma trabalhista, pelo temor de se romper determinadas regras que que existiam anteriormente. Ainda é uma situação mal resolvida na prática. A gente vê uma falha de legislação. Agora, você não coloca como prioritária a questão do ajuste das contas públicas? Dá para ultrapassar esse ponto e se tentar estimular o crescimento? Sem dúvida, as contas públicas serão atacadas, em primeiro lugar, pela reforma da Previdência. Eu vejo com muito temor candidatos que estão planejando, já antecipando o estelionato eleitoral, porque não há como você fechar as contas públicas sem uma reforma da Previdência, mas que ataque o ponto central, que são os privilégios. Não é só uma questão de contas públicas, é uma questão de justiça social. Existem 1 milhão de superaposentados que representam 3 vezes o déficit dos 32 milhões de simples mortais que têm aposentadoria em média de 1,3 salários mínimos. Então são as 4 reformas. A reforma da Previdência, com vistas reduzir privilégios e equacionar as contas públicas, a reforma tributária, que fará o Brasil galgar 50 pontos no ranking de competitividade, ao que eu me referi. O redesenho do Estado. Nós temos um Estado que hoje já se apodera de praticamente 50% do esforço de produção nacional, porque não é apenas a carga tributária, é o déficit, o peso dos monopólios. O senhor fez aqui menção no início ao fato de ser ficha limpa e tem feito uma pré-campanha muito galgada nessa questão da ética na política e da ficha limpa. No entanto, o presidente do seu partido, Marcos Pereira, que foi ministro de Dilma Rousseff e Michel Temer, é acusado tanto pela Odebrecht quanto pela JBS de ter recebido propina, ter recebido pessoalmente e negociado pessoalmente propina para obtenção de benefícios para esses 2 grupos empresariais. Eu queria saber, o senhor põe a mão no fogo pelo presidente do seu partido e, em não pondo, o senhor não acha que isso é uma contradição, o fato de estar num partido cujo presidente é acusado de receber propina? Eu tenho defendido intransigentemente o papel da Lava Jato. Acho que o papel do judiciário é fundamental e tem sido cumprido, tem sido uma grande conquista do Brasil, levantar a ponta do tapete e constatarmos aí os escândalos de corrupção que tem acontecido, e vão continuar no meu governo. Mas a luta definitiva contra a corrupção, a luta duradoura, sustentável, é aquela que cabe ao executivo, que eu venho pronto para empreender, que é o redesenho do Estado. A minha pergunta. Eu perguntei sobre o presidente do seu partido, Marcos Pereira, do PSDB. Ele vai se prestar contas à justiça. Isso não é a função do executivo, é uma função do judiciário. Essa é a minha pergunta. Eu tenho a melhor impressão, tenho como uma pessoa absolutamente ética, séria. Será uma grande surpresa se ele tiver feito algo que contrarie os princípios éticos que me levaram à vida pública. Muita gente está perguntando para o senhor aqui nas redes sociais sobre o caos que o Brasil está vivendo hoje. O senhor acha que o governo foi mal ao dizer que ia aumentar imposto, depois que não ia aumentar imposto? E ontem a gente viu o presidente falando que podia mudar a política de preço da Petrobras, mas o ministro Moreira Franco disse que não. O senhor acha que o governo foi mal nessas negociações? Tiago, vamos ao ponto central da questão. O ponto central é que a conta do Petrolão chegou. A solução sustentável definitiva é nós colocarmos o setor de óleo e gás, que é um setor transversal, com impacto na competitividade de todos os setores da economia. Todos os setores da economia têm sua competitividade aumentada ou diminuída de acordo com a eficiência do setor de óleo e gás e de energia. E nós estamos, historicamente, acumulando as contas, as gorduras da corrupção, da má gestão, da apropriação da empresa estratégica como a Petrobras para financiar partidos políticos e financiar enriquecimento pessoal. A solução definitiva
é colocar a sabedoria suprema do livre mercado a serviço desse setor fundamental. Eu defendo desde a Constituinte, onde eu fui membro, talvez eu teve 2 votos nesse sentido, o meu e de Roberto Campos, que se a Petrobras é eficiente, ela não precisa do monopólio. Se ela é ineficiente, ela não merece o monopólio. Então eu sou a favor da privatização da forma mais pulverizada possível. Não é possível admitir. Vem contra o interesse do usuário, da imensa maioria que puxa a carruagem brasileira, o monopólio tanto horizontal quanto vertical. Não é possível que exista a mesma empresa detendo todos os elos da cadeia de produção do petróleo, desde a exploração, do refino, da distribuição, como também ter 100% do monopólio horizontal. O povo brasileiro, nós estamos vendo a tempestade perfeita. Primeiro, a conta do petrolão chegando, no momento de câmbio desfavorável e no momento do barril de petróleo desfavorável. Todas essas variáveis acopladas a uma política também insensível de repassar inteiramente esse custo gerou a explosão de justa indignação dos caminhoneiros. Agora, a sua defesa seria a privatização da Petrobras ou a abertura de mercado à participação de outras empresas? Essa fundamental resposta da companheira Denise de Toledo será a primeira a ser feita depois do intervalo. 9h21. Venha provar do melhor da gastronomia portuguesa no restaurante A Bela Sintra, com um menu executivo bem variado que vai surpreender seu paladar. Como a nossa espetada de cavalinha e polvo, com arroz de brócolis, molho picante e farófias de sobremesa. A Bela Sintra, o melhor da gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas pelo telefone 3891-1090. 3891-1090. Livelo, seus pontos, suas escolhas. Televisão, aquecedor, um ferro a vapor, bomba d'água, geladeira, tem de tudo, meu amor. Voo a Paris, Santiago, Madrid, Miami ou Orlando. Dessa vez eu vou voando. No aniversário da Livelo você canta e pode ganhar um dos 100 prêmios de 10 mil pontos. Ou prêmio de 1 milhão de pontos. Participe já! Livelo, seus pontos, suas escolhas. Tintas MC, tudo em tintas para você. A maior rede de lojas de tintas do Brasil. Há 54 anos oferece as melhores marcas do mercado. Você encontra Souvenir, Coral, Sherwin-Williams e muito mais. São mais de 100 lojas espalhadas por São Paulo, Minas e Goiás. Venha fazer um orçamento conosco. Acesse www.tintasmc.com.br e descubra uma loja perto de você. Tintas MC, tudo em tintas para você. O governo do estado apresenta a Polícia de São Paulo e o Soldado Cerqueira. Quanto mais tempo a gente vai passando na polícia, mais aprendemos a gostar daquilo que a gente faz. Lá no começo da minha carreira na profissão, consegui fazer um parto também, foi muito gratificante. A polícia não é só aprender, né? Uma briga já saiu fora da rotina da ordem. Então a gente chega lá, mesmo que seja uma briga simples, a gente vai, orienta e todas as partes ficam satisfeitas. Governo do estado de São Paulo. Você pode confiar. 9h23, Joseval. 9h23, eu só queria lembrar que na nossa entrevista as pessoas podem interagir conosco pelo Twitter, o nosso Twitter da Jovem Pan e a hashtag Flávio Rocha na Jovem Pan. A pergunta da Denise ficou em suspenso. Estava com a palavra Denise Campos. Que o Flávio falava da necessidade de se quebrar o monopólio da Petrobras, e eu falava se essa quebra da estrutura que nós temos hoje seria através da privatização da Petrobras ou abertura de mercado, e se for abertura de mercado, em que segmentos? Porque a Petrobras atua desde o começo até o varejo. Denise, não adianta nada fazer a privatização como o México fez com a telefonia e a Argentina fez com o petróleo e preservar o monopólio, né? O que aconteceu no México com a privatização da Telmex é que um indivíduo, Carlos Slim, que comprou a telefonia e o monopólio junto, 3 anos depois era o homem mais rico do mundo em detrimento do consumidor de telefonia no México. Aqui o que é fundamental é preservar a livre concorrência. Eu imagino um sistema absolutamente plural em todos os elos da cadeia, né, com uma privatização que separe a produção, o refino e a distribuição e que dê multiplicidade de escolha em cada um deles. A privatização, eu acho que é o caminho natural, mas o que é mais fundamental é preservar uma ampla e plural concorrência para que exista, inclusive, nós estamos vendo no episódio da política equivocada,
aplicada a curto prazo para recuperar uma empresa que estava destroçada rapidamente. Realmente a Petrobras, que era a empresa mais endividada do mundo, em poucos anos passou a ter uma dívida administrável de menos de 3% do seu EBITDA. Mas a duras penas, a dura de uma verdadeira comoção social. Mas você defende então uma interferência do governo nessa política? Como é que se daria uma política mais justa do ponto de vista da sociedade? A interferência foi necessária num cenário emergencial onde o Brasil estava travado, mas não é uma solução duradoura. A solução sustentável é a mudança estrutural do regime do monopólio. É isso que tem que ser revisto. Esse episódio mostrou claramente o conflito que se coloca hoje no Brasil. O senhor abriria a prospecção do petróleo, por exemplo, para o capitalismo internacional, sem problema? Não há, capitalismo não tem bandeira, não tem pátria, né? Nós temos que abrir, realmente o nosso desafio é atrair investimentos, e nós temos muitas oportunidades de atrair uma parcela significativa. Não falta dinheiro no mundo. Candidato, o senhor se coloca como novo na política, está se lançando com essa bandeira. No entanto, o senhor já foi deputado federal em 2 mandatos. O primeiro na Constituinte, eleito pelo então PFL, depois trocou de partido para o PL, depois mudou para o PRN do Fernando Collor, foi candidato à reeleição por esse partido e então reeleito pelo partido do Collor, embora depois tenha votado a favor do seu impeachment. Em 1994, o senhor tentou ser candidato à presidência pela primeira vez, mas teve sua candidatura retirada depois de uma denúncia de fraude na venda de bônus eleitorais da sua campanha. A Folha de São Paulo fez uma reportagem em que o repórter se fez passar por um empresário, comprou um bônus eleitoral da sua campanha por um valor e aceitou pagar só a metade do preço e o resto seria coberto por notas frias. O senhor acha que isso é um bom currículo para quem se lança como novo na política? Vera, a minha experiência política foi útil, inclusive nesses 40 anos de vida empresarial. Eu acho que é um diferencial. A empresa privada nos desensina a obter consensos, a seduzir pelo convencimento. Então eu prezo muito... A empresa privada desensina, né? Muitas vezes, entre as 4 paredes da sua empresa, você tem um excesso de poder, você pode tudo. E a política me ensinou realmente a construir consensos, a flexibilidade. Naquele momento, o fake news tinha um efeito mais devastador do que hoje, porque hoje existe a pluralidade das mídias sociais. Naquele momento eu fui objeto de uma calúnia, nós fomos realmente procurados. A pior ideia que já existiu em matéria de legislação eleitoral foi o tal bônus eleitoral, né? Naquela época, o financiamento de campanha seria feito por cartelas parecidas com cartelas de ações impressas pela Casa da Moeda, e os candidatos iam vender, os seus tesoureiros iam vender essas cartelas para financiar. O que ocorre é que no início do programa eleitoral, nenhum dos candidatos tinha vendido nenhuma cartela, porque não existia sequer efeito fiscal, não era nenhuma empresa dedutível. Então o financiamento era feito como sempre foi. Nas vésperas da campanha, eu fui procurado por um jornalista da Folha de São Paulo que se disse entusiasta da minha candidatura, da nossa bandeira do Imposto Único, se propondo a comprar 70 mil dinheiros da época, fez um cheque sem fundo, e na hora de sair ele se disse diretor de uma associação comercial do interior, que tinha muitos simpatizantes, e pediu para levar mais 60 mil bônus eleitorais para vender na sua região, né? Nós, prontamente, o nosso tesoureiro entregou essas 70 mil bônus com o compromisso dele depois prestar contas. No dia seguinte, se estampou na Folha de São Paulo que eu havia subfaturado bônus eleitorais. Até hoje não foi tipificado esse crime, ninguém sabe de que se trata. Isso aí foi até a primeira audiência. A primeira audiência, o delegado já, numa irritação, rasgou, engavetou o processo. E até hoje eu não sei do que é que eu fui acusado, a que interesse eu feri. Então por que o partido retirou sua candidatura em função dessa acusação? Porque houve um linchamento moral, né? E naquela época já o Fernando Henrique estava em primeiro lugar, eu tinha 2 ou 3% de intenções de voto, e se aproveitou esse linchamento moral. Na época não tinha as mídias sociais que me permitiriam responder, não houve absolutamente nenhum direito de resposta, e o que aconteceu foi a retirada da candidatura. Candidato, alguns outsiders, como Luciano Huck e Joaquim Barbosa, desistiram da candidatura, e eles tinham um desempenho nas urnas, pelo menos nas pesquisas, melhor do que o senhor. Isso não é um indicativo ruim? O senhor se considera um outsider também?
Me considero um outsider e entendo as razões. Realmente, quem se expõe politicamente passa a ser atacado de todas as formas, né? Isso é injusto, é cruel com a família, com a empresa, mas acho que é o preço a ser pago. Eu tenho, como até mesmo aqui foi mencionado, até de usar trabalho escravo. Temos tido lojas atacadas, a nossa principal unidade em Natal houve uma tentativa de invasão do MST, o nosso call center. Esse realmente é um preço alto a ser pago, mas o idealismo é a energia que eu encontro para prosseguir. Candidato, agora uma pergunta de jornalista bandido. O senhor gosta mais do Gilmar Mendes ou do Joaquim Barbosa? Não falei que é jornalista. Não, temos que respeitar ambos. Joaquim Barbosa, eu acho que tem uma biografia, uma folha corrida de serviços fantástico com o Mensalão. Foi um verdadeiro herói da luta contra a corrupção, lutando contra a doença, e a gente via a expressão de dor com que ele enfrentava as sessões intermináveis lá do Supremo. Eu tenho uma admiração pelo Joaquim Barbosa. Candidato, desculpa, Denise. O senhor, a gente falou aqui, é candidato pelo PRB, e o partido integrou o governo da Dilma Rousseff quase até as vésperas do impeachment. Saiu pouco antes, quando o processo já estava iniciado. O fato de o partido ter estado aliado ao PT nesta e em outras ocasiões, como é que o senhor encara isso? Como o senhor vê essa aliança? Vera, eu fui o primeiro empresário relevante a me manifestar a favor do impeachment. Eu lutei pelo impeachment e não consegui imaginar como estaria a nossa situação, talvez pior do que a de hoje, com mais 2 anos do total descontrole das ideias intervencionistas, ideias ruins na economia, né? E intervencionismo cada vez mais crescente. Então eu acho que é uma seleção, uma opção da qual eu me orgulho, foi naquele momento ter lutado pelo impeachment, porque nós estávamos no caminho da venezuelização. O próprio PT já fez a sua autocrítica, dizendo por que o impeachment ocorreu, pelo fato de ele não ter aparelhado suficientemente as Forças Armadas, o Judiciário, e não ter permitido a liberdade de imprensa, não ter amordaçado a imprensa. Então, eu acho que esses 2 anos era o que eles precisavam para que a gente tornasse a nossa situação irreversível, como a situação da Venezuela. Eu sou um recém-chegado no PRB, não tenho absolutamente nenhum conflito com o ideário do PRB, pelo contrário, acredito que o PRB reflete o ideário, as motivações que me levaram à vida pública, os valores que eu defendo, e acredito que o PRB está tão decepcionado quanto com esse passado recente que levou a pior crise da história e 14 milhões de desempregados quanto eu. Agora, em relação à gestão de Temer, esse final de governo que promete ser muito difícil, não é? Toda a atuação em relação à crise dos caminhoneiros agora demonstra isso. Eu queria sua avaliação em relação ao procedimento adotado agora pelo governo. O senhor acha que houve de erro, de acerto, se é que houve algum acerto, e o que o governo Temer pode entregar para o próximo governo? As contas sempre recaem sobre as costas do contribuinte. Sem sombra de dúvida, essas concessões, esses bilhões de reais, recairão sobre o pagador de sempre, que é contribuinte. Mas eu acredito que foi uma intervenção necessária, emergencial, porque talvez, se demorasse, a conta seria maior ainda. Mas volto a dizer que essa solução temporária não pode nos impedir de encarar a raiz da questão. A raiz da questão é a ineficiência, é a corrupção decorrente do sistema monopolista. Não, um monopólio estatal é o habitat, é um chamariz à corrupção, é um convite à corrupção. Da mesma forma que o livre mercado é o desinfetante natural da corrupção. Num setor organizado com a multiplicidade, a pluralidade de concorrência, qualquer uma dessas empresas que aceitasse colocar um sobrepreço, uma propina de 200%, 300% em qualquer insumo, seja uma plataforma de petróleo ou um navio sonda, seria automaticamente punido na bomba. Mas isso foi o que aconteceu durante o governo anterior. Eu estou falando da situação agora, em relação ao que a Petrobras ia fazendo, em relação à forma como o governo lidou com os caminhoneiros. Por que o governo é tão impopular? Por que se arrastou tanto? Então,
queria saber como seria o seu procedimento numa situação como essa. O governo não deveria ter agido antes? Talvez tenha faltado agilidade. Nós estamos, a mobilização foi uma mobilização digital e o governo atuou analogicamente. Então isso dá uma diferença de Não, mas eu falo em fundamental. dados concretos, em termos de proposta que foi apresentada. Eu acho que foi, eu não consegui ceder da forma como cedeu? À distância eu não consigo avaliar exatamente o que estava acontecendo na sala de negociações, nem a previsão, mas eu acredito que a crítica que se faz é que demorou demais. Talvez por esse fato tecnológico, né? Lidar com a mobilização digital com armas analógicas. Candidato, essa campanha é marcada pela primeira vez pela proibição total de financiamento eleitoral, empresarial. Vai ser só pessoa física e fundo público de campanha. As pessoas físicas podem doar sem limite, inclusive candidatos podem doar para as próprias campanhas. Eu queria que o senhor me dissesse se o senhor já tem uma previsão de quanto pretende gastar de dinheiro próprio na campanha e se o senhor acha que o fato de ser um homem rico, um empresário bem-sucedido, ajuda em relação a outros que não têm essa vantagem comparativa de poder doar altas somas de recursos para as próprias campanhas. Vera, eu estou muito confortável com a minha decisão de bancar a própria campanha. É uma possibilidade que a lei permite e dá muito conforto no sentido de ter compromisso apenas com as nossas convicções, com o nosso ideário. A princípio eu imaginei que isso poderia tornar um projeto individual, mas não. O feedback que eu tenho colhido é de estimular essa decisão de abrir mão do fundo partidário e fazer esta contribuição ao Brasil. Agora, eu acho que defender as ideias que eu considero corretas, né? Eu acho que é a contribuição que eu dou nesse momento para o Brasil. Agora, qual seria esse orçamento? Quanto pode chegar? O teto é de 70 milhões. Pode chegar a isso? Pode chegar a isso. É o limite máximo que pode ser perfeitamente financiado com recursos próprios. O senhor não vai pedir doação alguma, nada? Fora o fundo partidário, não vai haver Nós vamos ter uma página de crowdfunding, que eu acho que é um mecanismo muito transparente, que eu acho que foi feita uma confusão na discussão de financiamento de campanha. Eu acho que o que é uma relação incestuosa, realmente um conflito de interesses, são fornecedores do governo, seriam os grandes financiadores de campanha. Se você pegar o patamar de contribuições de empresas que vivem de mercado, como a nossa, e o patamar de fornecedores de governo, empreiteiras, empresas de coleta de lixo, é totalmente desigual. Então, quer dizer, é visto como investimento do governo. Exato, né? É um investimento antecipado. Com que sentido faz uma empresa doar, como algumas que eu vi, 80% do seu lucro anual em contribuições políticas? Eu acho que é muita convicção, convicção a um ideário ou a um programa de governo. Só para a gente evitar que dê duplo entendimento, 70 milhões é o teto permitido. O senhor vai usar 70 milhões seus na sua campanha, é isso? Ou eu acho que não vamos chegar a tanto, porque esse é dinheiro demais. A nossa campanha tem sido relativamente barata, né? Para pré-campanha, né? Mas o senhor, como gestor, não vai fixar um orçamento preliminar, prévio? Não vai dizer antes o quanto pretende? Eu acho que vai depender do desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que a campanha, como nós esperamos, nessa segunda fase, depois das convenções, deslanchando, se a gente conseguir realmente já antes das convenções ser o polo aglutinador de um arco de alianças, eu acho que nós, nessas candidaturas, eu tenho estimulado fortemente assumimos um compromisso de quem estiver na frente recebe o apoio dos demais partidos de centro. Com os partidos que estão no centro. Evitado os extremos, que os extremos acho que são uma grande ameaça. Os extremos são embalagens diferentes para o mesmo desastre. O senhor chamou de iceberg, seria isso. O PT o senhor sempre bateu. Agora é como bater em Bolsonaro, exatamente, os dois, e Lula também. É fácil também. O Bolsonaro, eu tenho o respeito que se deve a Bolsonaro dele ter sido, tá carregando nas cores, com os radicalismos que gera toda essa rejeição e essa indignação, mas é o único que toca, apesar dos radicalismos, em temas que estão sendo omissos, que estão órfãos pela covardia da classe política. Ninguém fala dos temas que estão calando fundo no coração do eleitor. Fica todo mundo, até os que são
estão do nosso lado, na zona de conforto do economês, falando de eficiência do Estado, falando de privatizações, mas o povo quer saber de criminalidade, o povo quer saber de corrupção, o povo quer saber de valores, de ataques à família, da tática do marxismo cultural, do Antônio Gramsci, que prega o mecanismo sórdido de implementar essa ideologia tóxica, errada, de destruir os alicerces da sociedade. É isso que nós somos contra. Esse elogio pode render um apoio a ele no segundo turno? Olha, eu acho que pode atraí-lo para me apanhar no segundo turno também. Agora, o senhor defende o armamento, que seria um ponto quando fala nessa questão de segurança. Eu acredito que o Estatuto do Desarmamento foi um fracasso, foi o contrário à opinião do povo. O povo se manifestou, houve um plebiscito que foi vergonhosamente contrariado. O povo se manifestou sobre essa questão. O povo não aceita essa estratégia que tem um fundo ideológico de desarmar o camponês para jogar o MST em cima e pegar um camponês totalmente indefeso. Foi fracassado a política do desarmamento. Eu acredito que existe 1 ou 2% da população brasileira que tem uma habilidade que eu absolutamente não tenho, que é dominar uma arma. E essas são pessoas do bem que podem se submeter à mesma via crucis de testes psicológicos que um policial se submete e ajudar na luta contra o crime. Eu acho que é melhor, tem uma frase que eu adoro, em inglês ela soa melhor, mas vou tentar traduzir para o português. A melhor forma de parar um homem mau com a arma é um homem bom com a arma. Então a população boa, pacífica, ordeira, deve ter o direito de ajudar nessa verdadeira guerra humana na luta contra o crime. O senhor falou aí na política de segurança, além dessa questão do desarmamento, a gente tem questões que envolvem fronteiras, policiamento de fronteiras e outras como a intervenção federal, por exemplo, no Rio de Janeiro. O que o senhor pensa dessa intervenção? O senhor é a favor ou contra? E o senhor pretende, depois de, uma vez se for eleito, manter essa intervenção, decretar outras semelhantes? Qual a sua política para isso? Esse argumento falacioso dos 17 mil quilômetros de fronteiras secas é uma desculpa para a conivência com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas. Essas armas, essas drogas entram por Guarulhos, entram pela Ponte da Amizade, entram por pontos. É aí que a gente tem que evitar este contrabando. Há uma omissão, há uma quase conivência com o crime organizado. É a tática do bagunçar para governar. É isso quando se fala de inversão de valores. Da Receita Federal, de fundo ideológico. As polícias estão algemadas, estão com a camisa de força, intencionalmente desaparelhadas para cumprir o seu papel. A Polícia Federal não é a mesma que está fazendo a Lava Jato, prendendo Lula, o PT? Não é a mesma Polícia Federal que é elogiada pelo senhor, pelo MBL? Não é exato. Precisa ter os instrumentos, inclusive tecnológicos, para intensificar a luta nas fronteiras. Mas eu não entendi. Ela está ideologizada só nas fronteiras e no resto do país ela está agindo corretamente? As polícias, nós precisamos proteger quem nos protege. 97% das matérias contra as polícias, de maneira geral, são negativas ou até caluniosamente negativas. O que eu me refiro, num aspecto mais amplo, do marxismo cultural, do bagunçar para governar. Candidato, mas não tem nada a ver com marxismo. A gente está falando de fronteira, Ponte da Amizade, Guarulhos, aeroportos. Isso é Polícia Federal, não é Polícia Militar, nem Polícia Civil. Eu estou perguntando, a Polícia Federal, o senhor acha que está ideologizada pela esquerda? Nas fronteiras, mas não na Lava Jato. Instrumentalizada. Está mal instrumentalizada. Ela precisa ter o ferramental, inclusive tecnológico. Eu tive, por exemplo, saindo da Polícia Federal, indo para a Polícia Civil, no Rio de Janeiro, as delegacias não tem sequer internet, não tem as ferramentas tecnológicas mais elementares para a luta contra o crime. E isso é uma forma de proteção do bandido, de conivência com o crime. O candidato, retomando o que a Vera perguntou sobre a intervenção federal no Rio, não foi uma intervenção atabalhoada e feita às pressas? Mas necessária diante de um quadro de descontrole, né? Eu acho que foi importante, temos que apoiar a intervenção diante de um quadro caótico. E eu estive em Fortaleza semana passada e em Fortaleza o quadro é ainda mais grave. Em Fortaleza tem uma criminalidade, mata-se 2,5 vezes mais do que no Rio de Janeiro. E porque em Fortaleza, onde morrem 40 pessoas
por fim de semana. São 70, é o maior recorde do Brasil. Fortaleza é a 10ª cidade mais perigosa do mundo. Você matou o ano passado 78 pessoas para cada 100 mil habitantes. E é o caso de uma intervenção também, porque será que a vida de um carioca talvez valha mais do que de um cearense? Então, nós temos que pensar, inclusive, nas situações onde a situação é mais crítica até do que do Rio de Janeiro. Isso não é o caso da intervenção também. Nós voltaremos dentro de instantes entrevistando o candidato Flávio Rocha à presidência da República. A gente sabe que não está fácil se locomover pela cidade. Por isso, desde o dia 24 de maio, o plano diário das bikes do Itaú está custando o valor simbólico de 10 centavos. Queremos que você possa contar ainda mais com as laranjinhas até a situação se normalizar. Dessa forma, vamos manter o valor simbólico de 10 centavos até o dia 8 de junho. Passe na estação mais próxima e vá de bike. Para mais informações, acesse bikeitau.com.br. Ela é espetacular. Ela é a titular. De quem estou falando? Da cerveja Proibida. A cerveja número 10. Proibida é a cerveja que você convoca para ver seu futebol em casa ou no bar com os amigos. Proibida é espetacular. É a titular. É a cerveja número 10. Mas olhe fair play. Beba com moderação. Águasil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Águasil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br. Quando você pensa em contar com um serviço especializado, logo imagina que isso tem um preço. Na XP Investimentos é diferente. Abrindo uma conta na XP, você tem a melhor assessoria de investimentos do Brasil à sua disposição, sem pagar nada por isso. E ainda tem acesso à maior diversidade de produtos do mercado, com opções exclusivas para o seu perfil de investidor. Abra já sua conta e invista com quem oferece uma assessoria de investimentos de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. A Jovem Pan é som e imagem. Assista ao Jornal da Manhã em seu computador ou celular, pelo YouTube, Facebook e nas nossas plataformas. Vamos voltar à entrevista com o senhor Flávio Rocha, que está presente aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Eu farei uma pergunta proximamente sobre a questão do parlamentarismo, que está em debate, inclusive no Supremo, mas abro a palavra para Denise Campos de Toledo. Eu queria retomar o assunto que nós estávamos tratando antes do intervalo em relação à segurança, que o candidato já colocou a defesa dele do armamento, que se posicionou contra a decisão no passado de desarmamento. Agora eu acho que o Estado tem que assumir a responsabilidade da segurança, inclusive no campo. Eu vejo a população rural, os proprietários rurais, sem qualquer tipo de fiscalização, de acompanhamento, ficam soltos, não há segurança. E eu acho que essa defesa não fica a cargo das pessoas, até porque nem todos sabem manipular uma arma, não basta ser uma boa pessoa. Como o senhor colocou até no exemplo, eu acho que a segurança cabe ao Estado. Pagamos impostos para ter segurança, saúde, educação, serviços que são cada vez mais precários no país. E isso envolve também a segurança. Eu acho muito fácil transferir essa responsabilidade para o cidadão. Eu não quero ter uma arma para eu não ser assaltada na minha casa ou não ser assaltada nas ruas. Eu acho que é um risco, inclusive, para a população na segurança, aqueles acidentes que a gente sabe que acontecem. A gente tem aí nos Estados Unidos sucessivos casos disso. Então eu queria saber qual seria exatamente o seu plano em relação à segurança. Segurança urbana e segurança também no campo. Denise, o que deve é ser dada a opção. Você não deve desarmar, porque esse desarmamento extremo, radical, gera uma total vulnerabilidade no campo. Essa é uma reivindicação dos próprios homens do campo, do próprio agronegócio, que está sofrendo com a degradação total da segurança no campo. E a violência no campo é decorrência dessa vulnerabilidade do homem do campo. Então deve ser dada a alternativa. O que você mencionou de acidentes e de franco-atiradores, isso são estatisticamente irrelevantes. Nós estamos falando de uma situação de 62 mil homicídios no ano passado, 120 mil tentativas de homicídio e da total impunidade. Quando eu me refiro à contaminação ideológica dessa questão, Vera, é realmente a ideia de fundo que está por trás da impunidade,
criminalidade, que é a vitimização do bandido, a socialização da culpa. Quando a culpa é de todos, ela não é de ninguém. Mas é a segurança oferecida pelo Estado, qual seria o plano mais adequado para o país? Nós apresentamos há um mês atrás o nosso Plano Nacional de Segurança Pública, que é um conjunto de ideias corajosas, que é a covardia da classe política o temor do politicamente correto não permitiu apresentar pelo Congresso Nacional ideias que tenham o apoio de 70%, 80%, 90% de apoio popular, como a redução da maioridade penal, como o redesenho dos presídios. Os presídios viraram os escritórios do crime. Há um loteamento de presídios divididos entre facções criminosas. Mas nenhum deputado do seu partido se propôs a apresentar pelo Congresso esse conjunto de propostas? Já propôs, já está nós apresentamos e foi encampado no Congresso. Inclusive o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, subscreveu as propostas que estão consubstanciadas no nosso Plano Nacional de Segurança Pública. A parte mais importante é a revisão da lei das execuções penais, que é extremamente branda, né? Se um criminoso que tem 4% de ser preso... Lei da execução penal. Exatamente. Hoje, 92% dos homicídios não são sequer investigados. Dos que levam a uma prisão, dá menos 3,5%. E 90% dessas condenações são na pena mínima de 6 anos, aonde depois de um sexto de cumprimento da pena, o criminoso está nas ruas de novo. Isso não é culpa dos estados também, candidato? Não, mas essa é uma lei, é uma questão federal também, de enrijecimento da legislação. Nós aumentamos as penas mínimas para vários crimes importantes, e o mais importante é o fortalecimento das polícias, que estão garroteadas, estão sem o acesso. Aí sim é onde há falta de investimento. O investimento é necessário. Saúde, educação, eu acredito que o papel da gestão é fundamental. Mas na segurança pública há intencionalmente uma restrição ao investimento para aparelhar as polícias para realizar o seu papel. Candidato, voltando à questão política da campanha, o senhor disse aqui que existe um entendimento prévio para que os candidatos de centro tenham lá na frente um consenso, uma união em torno daquela candidatura que estiver mais bem aparelhada, em melhores condições nas pesquisas. Queria saber se isso é uma coisa tácita ali, ainda no plano das ideias, ou se já existe esse entendimento formalizado e com quais outros pré-candidatos ele se dá e qual é o prazo para que essa união de centro aconteça. É um esforço nosso nesse sentido, é a nossa posição. Existem restrições de alguns partidos por diferentes motivos, até discussão em relação ao critério. Eu defendo que o critério seja o de mais fácil entendimento, que são as pesquisas. E até porque nós acreditamos efetivamente que até o início das convenções, nós temos a maior possibilidade de crescimento, a maior chance de ser o ponto de aglutinação desse amplo acordo. E quem são esses pré-candidatos que estariam nesse escopo que o senhor enxerga? Nós estamos fazendo esforços e fazendo gestões em todos os projetos de candidaturas, com exceção dos extremos ou dos que tragam incompatibilidades ideológicas ou doutrinárias com o nosso projeto. Excluiria aí a extrema esquerda e a extrema direita, e o centro. Existe realmente um universo de projetos presidenciais com convergência de ideário, defesa do livre mercado. Mas a centro-esquerda entraria? Marina Silva e Ciro Gomes, por exemplo? Não, eu acredito que não. Há mais divergências do que convergências. Eu tenho assistido nesse caso, o senhor poderia ser vice de algum pré-candidato, caso não aconteça isso que o senhor está prevendo do senhor ascender nas pesquisas? Não, eu tenho estimulado esse entendimento pela convicção que tenho que nós temos a maior
chance de crescimento nesse universo dos 90 e tantos % que ainda não sabe da nossa existência e pela nossa taxa de conversão, que é a maior entre os candidatos. Então é com esse intuito que eu tenho estimulado a convergência. Mas o senhor disse que está estimulando essa convergência pensando nesse resultado, mas ele pode não acontecer, pode ser outro. Neste caso, a convergência não acontece ou só se o senhor estiver na frente? Não, levaríamos apoio, mas eu não tenho não acalento de forma nenhuma a intenção de ser vice. Eu não seria vice. O senhor não seria vice de Geraldo Alckmin, que é o que se fala. Não, eu saí da minha empresa, no melhor momento da minha vida empresarial, para ser protagonista, não coadjuvante. Se o senhor for eleito, quem será seu ministro da Fazenda? Será um liberal como eu. Nós não temos... eu não gostaria de antecipar nenhum nome. Mas quais são os economistas que auxiliam? Talvez seja dos candidatos o mais fácil de imaginar qual seria o perfil do meu ministro da Fazenda. Mas quais são os economistas que auxiliam na elaboração do seu programa de governo na área econômica? Porque a gente conhece os dos demais pré-candidatos. Existe uma equipe ampla em diferentes temas. Eu tenho conversado muito com o professor Marcos Sintra, né, sobre a questão tributária. O João Márcio Camargo na questão previdenciária, tive até conversas com Paulo Leme, com Marcos Lisboa, com um amplo leque de economistas com visões semelhantes às nossas. Agora, a sua postura seria basicamente reformista e de abertura de mercado em relação à economia? Sem sombra de dúvida. Liberal na economia, reformista para ampliar a atratividade. Eu acho que eu quero ser o guardião da competitividade, o grande ofensor da destruição de empregos no Brasil foi a perda de competitividade. O Brasil não merece estar entre os 30 países menos competitivos do mundo. Nós temos tudo para estar entre os 30 países mais competitivos. Isso significa a geração de milhões e milhões de empregos a curto prazo que estão sendo destruídos por uma asfixiante burocracia bancada com dinheiro público. É contra isso que eu me insurjo. Flávio Rocha, o Supremo decide essa semana a questão de parlamentarismo, se vai de novo para novo plebiscito ou uma PEC que altere isso pelo próprio Supremo. O senhor é favorável ou contra o parlamentarismo? Não, eu sou presidencialista, até porque nós temos um compromisso de fazer nos primeiros 100 dias de governo um pacote de reformas necessárias que está amadurecida na cabeça do povo, que vem em benefício da imensa maioria que paga a conta da farra estatal, né? Isso é uma lógica diferente da velha política que faz política para os 2% que se apropriaram do Estado. A gente vem com um pacote de reformas com vistas a restaurar a competitividade do Brasil, e para isso nós vamos precisar realmente da força do presidencialismo brasileiro. Outra coisa... Ele falar da força do presidencialismo e a força no Congresso para aprovar essas reformas, para conseguir driblar resistências. A gente tem ações de determinados grupos, você falava em quebra de privilégios, e a gente sabe que a reforma da Previdência emperrou em boa parte por causa do lobby que se faz, especialmente do lado do funcionalismo e de outras categorias também, não é? Esse lobby você vê a deformação do cenário das forças políticas aqui. A força que... Existem 2 partidos no Brasil. O Partido das Corporações, que representa 2% de privilegiados que estão em cima da carruagem e que se apropriam de 50% da força de produção brasileira, e os 98% que estão acordando agora. O gigante que estava hibernando, que são os que produzem. Trabalhadores, empresários que puxam a carruagem, que geram riqueza, que pagam impostos, que financiam a gigantesca farra estatal. A força para aprovação virá do despertar desse gigante que está acontecendo. Nós que produzimos, que puxamos a carruagem, somos a imensa maioria da população brasileira e estamos nos dando consciência disso. É com essa força que nós vamos virar o jogo. Candidato, nós temos só 2 minutos, mas o senhor citou Antônio Gramsci, que é o grande ideólogo do marxismo na Itália. O senhor leu, evidentemente. O que o senhor buscava sendo um liberal, quando leu Gramsci? Eu comecei a ver que as ideias de Karl Marx, né, que a gente perde tempo em combatê-las, estão mortas, enterradas, depois de 70 experiências fracassadas de socialismo. A última é mais traumática, porque pela proximidade aqui da Venezuela. Mas esse Karl Marx não é o
o adversário a ser combatido. O novo socialismo é muito mais sórdido, é muito mais cruel. Ele tenta bagunçar para governar, ele tenta atacar a sociedade nos seus alicerces, nos alicerces da família, nos alicerces dos valores, das instituições. Portanto, o motivo que me fez sair do meu momento empresarial para ir para a política é a angústia de ver os defensores da nossa forma de pensar monotematicamente falando só o economês, falando só, gastando saliva com Antônio Marx, quando o inimigo a ser combatido é Gramsci, é o marxismo cultural, é o ataque aos alicerces da sociedade. E é aí que nós vamos ganhar a eleição, porque existe um grande sentimento de orfandade da imensa maioria da população brasileira que não leu Gramsci, não leu Marcuse, não leu a escola ninguém na escola de Frankfurt, mas está indignado, acuado com esta estratégia sórdida do bagunçar para governar, do destruir os alicerces da sociedade para construir uma utopia que deu errado no mundo todo. Ok, doutor Flávio, olha, obrigado pela visita, pela gentileza, pela participação aqui na Jovem Pan, mais um pré-candidato ouvido aqui pelo Jornal da Manhã. Obrigado, viu? Muito obrigado, agradeço o convite. O chamamento que eu faço é que nós podemos efetivamente virar esse jogo. Nos 98% da população brasileira que estava hibernando, mas são os que pagam a conta dessa gigantesca farra estatal, tem que assumir as rédeas do processo. Nós podemos devolver o Estado brasileiro para os seus reais donos, que somos nós, o povo brasileiro, e tirarmos das corporações ávidas de poder, corruptas e gastadoras.